Glória a Deus. Também hoje nós estamos recebendo uma família que veio do Brasil para estar conosco. O Givaldo, sua esposa, os filhos. Fique de pé, por favor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por essa família. Aleluia. Alguém da igreja, vá até eles, cumprimente-os, vamos orar por eles, diga que eles são bem-vindos aqui. Amém? Tem ninguém desse lado da igreja aqui? Não? Tiago? E aí? Oh, vai lá, Wesa. Você já fez de manhã, né? Mas está bem, são bem-vindos, toda a família. Amém? Estenda as suas mãos sobre eles. Doravante vão estar conosco, a vida deles agora é Angola, nós somos a família deles. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos abençá-los e desejar uma boa estadia nesse tempo aqui, um tempo glorioso da parte do Senhor. Amém? Vamos declarar que Deus vai ministrar a vida deles, eles serão um conosco, viverão os melhores anos do ministério, da vida profissional, como família. Amém? Amém. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão chegando do Brasil. Que as tuas mãos estejam sobre eles, guardando, preparando absolutamente tudo aquilo que é necessário para que o testemunho seja um testemunho constante para eles como família, para os parentes que ficaram no Brasil. Nós oramos e abençoamos e declaramos o mesmo favor do Senhor que está sobre nós como igreja, sobre a vida deles. Amém. Declaramos que eles desfrutarão dos melhores anos da sua vida ministerial, profissional, e tudo aquilo que é promessa do Senhor irá se cumprir sobre os seus filhos. Nós abençoamos como igreja, declaramos portas abertas, ligamos na terra um novo tempo, uma nova medida de unção, de revelação. Pode expor ali. Amém. Queridos, nós estamos nesse período, lendo o livro da Nova Aliança, tem chego aí até praticamente todos. Obrigado ao Adriano que tem gentilmente nos apoiado nessa questão. Então é possível você acompanhar a leitura do livro, mesmo não tendo o livro. E dentro desse contexto sobre a Nova Aliança, eu quero ministrar hoje sobre o propósito de Deus para o homem. O propósito de Deus pelo qual você foi criado, pelo qual nós fomos criados. É muito importante a gente entender, porque se nós estamos falando de nova aliança, se estamos falando de uma nova maneira de viver, de experimentarmos algo de Deus nesse contexto, isso está completamente ligado à nossa origem, ao projeto de Deus para nós na nossa criação. Amém? Amém. A Bíblia, no livro de Hebreus, nós já lemos aqui que eles viviam o quê? A sombra daquilo que nós vivemos hoje. Amém? Então nós vamos entender hoje sobre o propósito de Deus para o homem. É o tema da nossa reflexão. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 1, 26. Gênesis 1, 26, 27. Ok. E disse Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Se não achou, não achou para você, né? E disse Deus: façamos o homem o quê? A nossa imagem, conforme o quê? A nossa. Mas quem é que disse? E por que ele disse façamos? Deus e Jesus. Porque estava envolvido ali Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que Deus falou acerca do homem? Domine o quê? Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem como? A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. O que Deus fez? Então Deus os
abençoou. E o que Deus proclamou? Qual foi a palavra que Deus liberou sobre o homem? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Amém? Olha para quem está ao seu lado e diga: você tem poder, hein? Mas hoje em dia nem os cachorros obedecem a gente mais, né? Vai para lá, cachorro, ele olha para você e vai, continua. Mas nós vamos chegar lá. Posso ouvir um amém? Amém. Se você tiver um cachorro que não te obedeça, dê ele para você passar vergonha. Veja bem, o propósito de Deus para o homem. O principal propósito de Deus foi ter o quê? O homem para representá-lo, para expressá-lo. Então, Deus, Ele criou o homem para ser representado aqui na terra. Amém? Amém. Olha que coisa maravilhosa. Quantos se sentem assim, honrados por tanto privilégio? Amém? Amém? Deus então nos criou, sabe? Deus nos formou. Ele diz: façamos o homem, né? Então o homem, ele era o quê? Um ser criado para representar Deus. Por quê? Deus tinha o domínio de todas as coisas. Deus tinha o controle de todas as coisas. Nós vamos entender isso ao longo da nossa caminhada aqui. Então, todos os animais foram criados por Deus conforme o quê? A sua espécie, não é? Conforme cada espécie. Mas o homem não. O homem foi criado o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Amém? Então Deus criou os animais, cada um segundo a sua espécie, e naturalmente exercia domínio sobre todos os animais que ele criou. Mas ao homem ele criou segundo o quê? A sua imagem, segundo a sua semelhança, para que pudesse fazer o quê? Representá-lo. E a gente vai ver isso aí ao longo da nossa reflexão aqui. Então, veja bem, existe um propósito na criação do homem. Existe um propósito em você estar aqui. Existe um propósito em você nascer. Posso ouvir um amém? Amém. Não é só para ter o BI e dizer assim: ah, eu sou angolano, ah, eu sou brasileiro, ah, eu sou português, ah, eu sou cabo-verdiano. Não, isso aí faz parte, porque é natural. Mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é você representar Deus. Então, no nosso BI espiritual, todos nós somos cidadãos dos céus, independente do país. Posso ouvir um amém? Amém. Somos iguais. Então, é muito importante você entender o propósito. Existe um objetivo. Deus planejou, Deus calculou, Deus sonhou, Deus imaginou. Quer dizer, há um propósito em tudo aquilo que Ele faz, inclusive na criação do homem. Amém? Amém? Então, primeiro contexto aqui para a gente entender dentro do propósito de Deus. Nós somos como um vaso. Por quê? Um vaso é feito para conter ali rolhas e plantas e flor, né? Bonito o vaso. Foi feito para aquele objetivo. A garrafa tem um objetivo, para conter água aqui dentro. Você também tem um objetivo. Posso ouvir um amém? Amém. É para conter Deus. Amém? Fomos feitos a imagem e a semelhança para conter Deus. Você foi feito para representar Deus. Você foi criado, eu fui criado, nós fomos criados para expressar Deus aqui. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Que coisa maravilhosa. Então nós fomos criados à semelhança de Deus. Se você pegar uma luva, ela é a semelhança da mão, não é verdade? Tem 5 dedos ali. Para conter, a luva foi feita para conter a mão. Você foi feito a imagem, a semelhança de Deus para quê? Para conter o quê? Deus. Percebe então que tem um objetivo? Amém? Diga para quem está ao seu lado: eu tenho uma boa notícia para você. Há um grande objetivo em você existir. Amém? Há um grande objetivo. Às vezes nós reduzimos a existência nossa às coisas naturais. Entendeu? Ah, brigou com o marido, acabou a vida. Ah, mas peraí, acabou a vida? Quer dizer, a tua esposa é o todo na sua vida?
O teu marido é o todo na sua vida, ele representa tudo para você, ao ponto em que a sua vida não tem mais razão. É assim? Você já falou isso para o seu cônjuge? Amor, você é a razão da minha vida. Sem você eu não existo. Pode falar. É mentira, existe. Existe. Existia antes de conhecer você. E se você for, vai continuar existindo. Logo quando eu conheci minha esposa, eu dizia para ela: amor, se eu morrer, o que vai acontecer com você? Eu morro junto. Hoje eu pergunto para ela, diz: olha, eu vou chorar muito, mas não vou morrer não. É tão bom viver. Tá certo. Tá certo. Então, sabe, presta atenção. Nós somos feitos para conter Deus. Nós precisamos elevar o nosso raciocínio. Nós precisamos ir para um nível maior do que isso aqui. Que a gente toca, que sente, que vê, que percebe. Tem algo além disso. Nós fomos feitos para conter Deus, que é o Criador do universo. Amém? Aleluia. Que tem todo o poder, que tem o domínio sobre todas as coisas. Amém. Que sustenta o universo com as suas mãos. Amém. Que é o dono do ouro e da prata. Amém. Posso ouvir um amém? Amém? Presta atenção nisso. Olha a importância que nós temos. Então, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus para o conter. Mas é muito interessante, porque como nós vamos perceber Deus? Como você vai conseguir ter entendimento de Deus e da importância que nós temos para Deus? Existe um nível, existe um contexto onde a gente tem que estar para ter essa sensibilidade de perceber. Vamos ver isso? Amém? Amém? Abre aí sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. João 4, 24. Porque as grandes crises na nossa mente, os grandes problemas que a gente enfrenta, de crise de identidade, sabe, de posicionamento, de convicção, tem a ver com a maneira como a gente caminha, tem a ver com a maneira como nós pensamos, como nós percebemos as coisas. Sabe, se vivermos na carne, se vivermos no natural, só vamos perceber as coisas naturais. Aí nós vamos bater de frente com os nossos limites todo o tempo. Nós vamos bater de frente com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas o tempo todo. Olha o que diz a palavra. Deus é o quê? Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Não só vamos conseguir perceber quem somos, só vamos conseguir entender o propósito da nossa criação, da nossa existência, quando estivermos completamente conectados a Deus. Mas nós só vamos conseguir nos conectar a Deus e ter plena revelação de quem é Deus em espírito. Porque com a mente natural nós nunca vamos entender a plenitude de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, entenda isso. Primeira coisa, nós somos como um vaso. Nós fomos criados para conter Deus. Nós somos criados para representar Deus aqui. E nós vamos ver isso ao longo da pregação. Em que nível nós devemos representar Deus. Mas nós só vamos entender isso quando fluirmos em espírito. Quando o adorarmos em espírito e em verdade. Então, na medida em que a gente conhece Deus, na medida em que a gente tem revelação de Deus, é a medida em que nós vamos perceber o quanto nós somos importantes. Porque, peraí, você sai dessa mentalidade limitada que nós temos para uma infinitamente maior. Não, eu sou importante. Há uma razão muito mais relevante para eu viver do que aquilo que está gerando pressão em mim para me fazer desistir. Porque eu fui criado para conter Deus. Eu fui criado para representar Deus. Peraí, isso é maior do que o emprego. Isso é maior do que a saúde, é maior do que o dinheiro. Isso é maior do que tudo. Posso ouvir um amém? Amém. Então, mas como é que nós vamos perceber? Indo para o sobrenatural. Adorando a Deus em espírito. Percebendo as coisas de Deus no espírito. Todos nós sabemos aqui,
principalmente quem faz o curso de maturidade, que nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. O corpo é isso que está aí. Olha para quem está ao seu lado e diga, você é corpo, hein? Você é carne, está aqui. A carne existe, está aí. Nós somos corpo, nós somos alma. A alma é o quê? Nosso psique, nosso sentimento, as nossas emoções, não é? As nossas vontades. Mas não vamos nos atentar para isso. Vamos para algo além, que é o espírito. O espírito é a parte do homem que consegue perceber a Deus. Por quê? Aqueles que o adoram, e o adoram em espírito e em verdade. Se você tentar o tempo todo perceber Deus só com a mente, você sempre vai colocar resistência. Você sempre vai colocar bloqueio. Não foi o texto que o Márcio leu no início? Aliás, desculpe. Não foi o texto que a gente leu aqui na oferta? Jesus disse, lança a rede. Mas nós já lançamos a rede por muito tempo. Não deu nada. Mas então tá bem. Nós vamos lançar na sua palavra. E quando eles fizeram na palavra de Deus, houve uma grande pesca. Amém? Amém. E isso é o sobrenatural. Ah, mas move. Mas faz. Você precisa dar uma resposta. Aí nós vamos tentar procurar razões por que nós devemos dar a resposta. Mas nós já fizemos isso uma vez. Mas nós já tentamos outras vezes. Mas eu estou me esforçando há tanto tempo, não estou vendo nada acontecer. Nós vamos ter as nossas explicações. Percebem? Amém? Amém. Mas aí, quando nós fazemos isso em espírito, quando nós fazemos isso no nível sobrenatural, aí nós vamos dar a resposta que deve ser dada. Amém? Amém. Quantos querem dar a resposta certa aqui? Glória a Deus por isso. Então, nós somos feitos para conter Deus. O corpo é isso, é a parte física que tem contato com as coisas naturais, com as coisas superficiais. A alma um pouco mais profundo, mas o espírito, como eu disse, algo muito mais profundo. É algo extremamente sobrenatural. Nós devemos mover no espírito. Amém? Amém. Quantos querem mover no espírito aqui? Então, o propósito de Deus é fazer o quê? Entrar no espírito do homem. A morada de Deus é no nosso espírito, é o ponto de contato, porque é através do nosso espírito que nós percebemos as coisas de Deus, as coisas sobrenaturais. Então, nós não fomos criados apenas para comer, nós não fomos criados apenas para dormir, apenas para relacionar, de maneira alguma. Isso você só entende com a mente. Nós fomos criados para conter Deus. Amém? Diga assim, eu fui criado com um propósito. Qual que é o propósito? Conter Deus. E o homem natural é vazio de Deus. O homem natural, sabe, ele não experimenta a sabedoria e a grandeza de Deus, porque ele é vazio de Deus. Nós só vamos então perceber a grandeza de Deus quando movermos o espírito, quando movermos no sobrenatural. Às vezes, a luva tenta impedir a mão de entrar nela. Você já calçou luva alguma vez? E viu que às vezes atrapalha ali, né? O Léo, que é da área da saúde, eles colocam até talco, né, Léo? Para facilitar. Às vezes, Deus quer falar conosco. Deus quer mover na nossa vida. Deus quer nos usar. Deus quer fazer de nós um instrumento. Deus quer que cumpramos o propósito dele. Deus quer se revelar a nós. Deus quer mostrar a nós por onde ele deve andar, porque é o caminho que nós devemos trilhar. Mas aí nós resistimos. Amém? Não é verdade? Quem já resistiu a Deus aqui? Claro que todo mundo aqui já resistiu a Deus. Por que a gente resiste a Deus? Porque a nossa mente fica focada no natural. Você só está olhando o natural. Mas quando olha o sobrenatural, você se entrega completamente. Os discípulos inicialmente fizeram isso. Não, mas nós já tentamos pescar. Mas quando eles entraram para o sobrenatural, eles deixaram barco, deixaram peixe, deixaram rede, deixaram tudo. Por quê? Eles estavam no sobrenatural. Amém? Amém. Você quer experimentar a plenitude de Deus? Ande no sobrenatural. Amém. Então, nós somos criados o quê? A imagem de Deus. Deus é invisível. Posso ouvir um amém? Amém. Cristo foi invisível? Não. Foi visível. Então, Cristo expressou a imagem de Deus. Amém? Amém. Não foi assim?
quando os discípulos, quando as pessoas diziam, mostra-nos o Pai, o que ele dizia? Quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo então era visível. E Deus se mostrava através de quem? Através de quem que Deus se mostrava? Não foi Jesus? Jesus não disse isso? Quem vê a mim, vê ao Pai. E hoje, Deus se mostra através de quem? Olha para quem está ao seu lado, diga: hoje em você eu posso ver Deus. Amém? Amém? Percebe a responsabilidade então? Percebe a dimensão que é o propósito de Deus para o homem? Olha que coisa! Nós precisamos entender isso. Por isso que ele diz: façamos o homem o quê? A imagem. A imagem de Deus é invisível, mas Cristo não. Então nós somos visíveis. Deus pode ser visto através de nós. Nós somos a imagem de Deus aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Nós representamos Deus. Então é muito importante que você entenda isso e veja o privilégio de tudo isso. Então, uma vez que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, Cristo também foi feito assim. Então hoje nós somos esse espelho, nós somos esse reflexo de Deus. Amém. Então hoje nós representamos Deus. Então nós hoje manifestamos o poder de Deus, assim como Cristo manifestou. Amém. Percebe? Então há um propósito na nossa criação. Há um propósito. Nós precisamos acertar nisso, nós precisamos ter discernimento disso. Porque quando você discerne isso, toda a vida muda. Todo o contexto muda. Nossa postura, nosso posicionamento, nossa expectativa de vida. Antes você queria morrer cedo. Depois que você descobriu que é a expressão de Deus aqui na terra, você quer viver 250 anos. Porque quanto mais você viver, mais você vai expressar Deus. Quando você se achava inútil, sabe, vivia com a mente humana, se achava inútil, não digno, mas agora não, você se acha útil, agora você se acha digno. Por quê? Porque você percebeu o propósito de Deus, que era se expressar através de alguém, e Ele escolheu você. Então você tem que se sentir muito importante, você tem que ser grato a Deus, você tem que entender que a sua vida vai ganhar uma outra dimensão, a sua vida vai ganhar uma outra responsabilidade, vai ganhar um outro nível. Você subiu de nível, amém? Amém. Diga para quem está ao seu lado: você subiu de nível. Passou a fase. Vocês entenderam? Nós precisamos compreender isso. Isso muda completamente a nossa vida, muda completamente a nossa resposta, muda completamente. É só você olhar Jesus. Ele representava Deus. Então já não estava aqui para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que ele representava. Logo, não tem aperto. Logo, não tem dificuldade. Logo, não tem açoite. Logo, não tem prisões. Logo, não tem perseguição que te desanime. Amém. Não foi assim com Paulo, quando disseram que ele iria ser preso? Você vai ser o dono, Ágape, né? Prendeu, pegou o cinto dele, amarrou as mãos e disse: olha, o Espírito diz que o dono desse cinto, ao chegar em Jerusalém, vai ser preso, vai ser açoitado, etc, etc. Todos disseram: não vai, Paulo, muda a rota, muda o caminho, desiste, olha o que te espera. Mas o que ele disse? Eu estou pronto não só para ser preso, apanhar, ser perseguido, mas eu estou pronto para morrer por Cristo, pela obra do Evangelho de Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Vou te falar uma coisa: o dia que descobrimos de fato, glória a Deus, já estamos descobrindo, né? Então, a partir de hoje, a tua vida vai ter outra importância. A partir desse tempo da nova aliança, a partir desse tempo da revelação da graça de Deus, a sua vida precisa ter outra importância. Amém. Porque você está aqui representando Deus. Você está aqui para responder ao chamado de Deus. Amém? Amém? Segunda coisa, Deus nos criou para sermos um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Se você pegar a guitarra, sai um som de guitarra, não sai som de baixo.
Se você pegar um violão, sai som de violão. Já tocou a bateria e sai o som de teclado? Não dá certo. Cada instrumento tem o seu objetivo, tem o seu propósito. E Deus nos criou para sermos o quê? Um instrumento nas mãos dele. Aleluia. Amém? Amém. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Amém. Deus te criou para usar você. Você é importante para Deus. Deus criou você para dar rumo, para dar sentido. Então tem um propósito nas mãos de Deus acerca de cada um de nós. Nós fomos criados para fazer a mesma coisa que o homem fazia lá na antiga aliança, lá na sua origem, na sua criação. O homem então foi criado com um propósito: dominar. Nós fomos criados com um propósito: para dominar. Amém? Então veja bem, quando o homem recebe a palavra da salvação, o problema dele está resolvido. Mas e o problema de Deus? Ainda não foi completo. Foi completo o seu e o meu, quando recebemos a Jesus. Mas e de Deus? Ainda não. Por quê? Porque ainda tem muitas outras pessoas a serem conquistadas. Então, na medida em que todas forem conquistadas, o problema de Deus está resolvido. Por quê? Porque Satanás, ele é um posseiro. Ilegalmente ele se apossou do homem que Deus criou. Então, quando o inimigo toma a mente do ser humano, logo o ser humano não pode fazer o quê? Cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. É fácil. Lembra do endemoniado de Gadara, quando Jesus chegou naquela ilha, e lá tinha um homem possesso de espíritos malignos. Quantos lembram dessa história? Tinha um homem possesso de espíritos malignos. E aí, aqueles demônios levaram aquele homem a viver nu, a viver acorrentado, a viver em sepulcro e distante das pessoas. Então, ele não cumpria o propósito de Deus, porque os demônios tomaram conta da mente dele. Mas Jesus o libertou, e depois que Jesus o libertou, a palavra diz que estava aquele homem assentado aos pés de Jesus, gozando de perfeito juízo. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. E aquele homem desejava ir com Jesus, mas Jesus disse: não, volte e conte para todos da sua família aquilo que aconteceu com você. Ou seja, a partir daquele momento em que ele foi liberto, agora ele cumpre o propósito de Deus, que é